faço for no JavaScript, né? Então, só para vocês entenderem, o que é o for? O for no JavaScript ele é uma estrutura de repetição que permite executar um bloco de código várias vezes, entendeu? É uma estrutura de loops mais usadas, ela é mais usada até que o while. O while, ele também é um bloco de código que repete várias vezes. A diferença entre os dois é que no for, que a gente vai aprender agora, ele é uma estrutura de código que se repete, né? Mas ele precisa ser definido exatamente quantas vezes ele vai se repetir, né? Você precisa de determinar isso nele. Já no while, ele não precisa de ser determinado quantas vezes vai se repetir. Você precisa só de botar uma condição de parada ali para ao chegar nessa condição, ele para. Já no for, você precisa definir quantas vezes ele vai ficar rodando. Ah, eu quero que ele roda 10 vezes, ele vai rodar 10 vezes, entendeu? Então, essa é a diferença do for e do while. Mas a gente vai falar do for hoje, tá? Vamos começar aqui explicando. Vou dar um exemplo aqui de um contador. Beleza? A gente vai criar um contador onde o for ele é feito por três etapas. A primeira é a inicialização, onde ele começa. Depois tem a condição, o que, que ele vai fazer com aquele início, né? E depois e como que vai ser a condição de parada dele, né? Ele vai inicializar e como que ele vai parar. E terceiro é a execução do loop mesmo. Como que o loop vai ser executado. Tá bom? Então vamos dar um exemplo de um contador? Vamos lá. Eu vou colocar o for aqui. Antes, deixa eu explicar para vocês. Aqui eu já fiz o index, tá? O meu arquivo index, meu documento, o HTML. Já criei aqui o meu script, que é meu, é, meu arquivo JavaScript, tá? Ele está aqui. E a gente vai fazer aqui os códigos do for agora. Se eu abrir esse index aqui, ó, no navegador, não tem nada, né? Beleza. Aqui a gente vai escrever o nosso loop do for, para vocês entenderem. Vamos lá? Então, aqui, ó. Opa. Aqui, for, a gente abre parênteses e aqui a gente bota toda a condição. Primeiro é a inicialização. A gente vai iniciar ali com uma variável de x igual a zero, beleza? Ponto e vírgula. Agora a gente vai colocar a condição de parada dele. Como que funciona? Eu quero que esse zero faça um contador de 1 a 10. Quando chegar no 10, ele encerre o loop. Encerre as repetições, tá bom? Vamos lá? Então eu quero que, enquanto né, o x for menor que 10, colocar menor ou igual, ele vai parar. E a condição é qual? A condição que ele vai executar esse loop é que toda vez que ele fizer o primeiro looping, ele vai contar mais um no x. Porque senão ele nunca vai parar, né? Então ele precisa ter a condição. Aqui no for você precisa é obrigatório colocar essa condição. No while já não é, tá? No while, se você não colocar ele fica se repetindo. Aqui se você colocar ele nem funciona. Entendeu? Então eu quero que o x mais mais. X mais mais, o que que é isso? X mais mais é o mesmo que eu coloquei aqui, ó. X igual a x mais um. É a mesma coisa aqui. Aí a gente abrevia, né? Para evitar menos códigos. Põe x mais mais, tá bom? Então o que acontece? X começa no zero, ele vai começar a contar. Zero é menor que 10. Aqui, sim. Aí ele vai chegar aqui e vai aumentar mais um. Aqui vai passar para um. Aí vai falar, um é menor que 10. Sim. Vai chegar aqui, vai passar para 2. 2 é menor, até chegar no 10. Quando chegar no 10, ele encerra o looping. Tá bom? Então a gente começa no zero. Beleza. E aqui dentro das chaves, a gente coloca todo o escopo o que a gente quer fazer enquanto esse contador ele está rodando, está fazendo looping. O que eu quero fazer com isso? Eu quero que ele escreva na tela, no nosso navegador aqui, uma mensagem para nós a cada vez que ele passar por esse loop. Então, vou dar um document.write e quero que ele faça o quê? Eu quero que ele
E ele fala que ó, enquanto um número, vou colocar um número, o número da vez botar dois pontos, e vou colocar aqui um x. Então, a cada vez que ele rodar, isso aqui, a cada número que passar, ele vai falar, o número da vez é um, o número da vez é 2, é 3, até completar o 10, tá bom? A gente clicar aqui, ó, tá lá, o número da vez é zero, o número da vez é um. Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar essas linhas aqui também, colocar uma tag de BR, pra gente quebrar essas linhas, tá bom? Então, aqui tá, o número da vez é zero, o número da vez é um, então ele criou todo o contador pra gente aqui, tá vendo? Aí você pode falar, ah, Bertão, eu quero que conte de dois em dois. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. X é mais igual a 2. Aqui ele vai contar de dois em dois. Se a gente for lá, ó. Pera aí. Igual mais 2. É mais igual mesmo. Mais igual 2. Deixa eu abrir de novo esse. Aqui, ó, tá vendo? O número da vez é zero. Aqui ele foi de dois em dois, tá vendo? Zero, 2, 4, 6. Então você pode também ver quantas vezes você quer que isso apareça. Então, é uma. Várias coisas você pode criar com esse loop, com esse for, né? Beleza. A gente também tem o for. A gente também tem o for in, for off. Vamos falar primeiro do for off, depois a gente fala do for in, tá? O for off ele itera sobre lista. Então a gente vai criar uma lista aqui, ó. Criar um var. Opa. Criar um var lista. A gente vai criar uma lista aqui de alguns números. 12, 24, 58, 77, 41. Beleza. Criamos uma lista aqui de alguns números, beleza? A gente vai interar sobre elas agora. O que a gente vai fazer? A gente tem, para isso, a gente tem o for off, desculpa. For off, ele itera sobre a lista e traz número por número ali para você. Traz item por item da lista, tá? Como que a gente faz isso? Vou criar o for de novo, né? O for. E como é que a gente faz? Eu pego eu crio uma variável, uma var. Eu vou colocar de i, né? Pode colocar o nome que você quiser. Eu vou escolher o i. Vai off lista. Então eu quero que esse i ele vai significar cada item dessa lista. Então o i, na primeira vez no primeiro looping que ele fizer, o i vale 12. Ele vai rodar de novo, ele vai mostrar o 24. Ele vai rodar de novo, o 58 e assim vai. Tá? Beleza, feito isso, a gente vai mostrar na tela do documento. Ponto .write. Então a gente vai mostrando na tela isso. O número, vou colocar aqui um número, vou quebrar a linha, né? Para a gente poder ver um embaixo do outro. O número. Opa, faltou um acento. Número da linha, número da lista é. E aqui a gente mostra o i, ok? Beleza. Se eu clicar lá no meu navegador, tá lá. O número da lista é 12, 24, 58. Então a gente iterou sobre essa lista. Ele foi passando looping por looping e foi mostrando os números dela. Ah, eu posso trabalhar só com números? Não, você pode misturar strings também. Vamos colocar aqui meu nome, o Everton. E ele vai iterar sobre essa lista. Chega lá, tá. O número da lista é o Everton. Entendeu? Então você pode fazer interações ilícitas também. E a gente também tem o for. Vamos criar aqui uma outra lista. O for in, o que ele faz? Ele itera sobre listas também, sobre arrays, só que ele itera também sobre objetos. Então ele é até mais utilizado do que os outros for. Vai depender muito do seu projeto, do que você está criando, entendeu? Então vamos lá. Então var
usuários, usuário, qual é o usuário só? Usu, usuário é igual, aí vou criar aqui, não vou criar uma lista, vou criar uma chaves, né, que eu vou criar um objeto, né, para você ver que a lista a gente já fez o teste com a lista no for off, no for in vamos fazer um teste com objeto, tá bom? Então eu vou ter aqui uma chave, né, um nome, e vou ter um valor, o Everton. Aí vamos ter mais uma chave aqui de idade, e vamos ter aqui 37, beleza? Então aqui eu criei um objeto, tá? A gente vai agora iterar sobre eles. Então, for, aí eu vou criar uma var in, né? Agora eu estou colocando o in, não é off. Naquelas a gente usou o off, aqui agora é o in. Usuário, usuário. Beleza. Agora eu quero iterar sobre esse objeto. Como é que a gente vai fazer? Mesma coisa. Bem parecido, não é mesma coisa não, bem parecido. Vou colocar na tela, document.write. É como vamos fazer? Se eu colocar aqui só o i, vou quebrar a linha aqui. Se eu colocar aqui só o i, o que ele vai me mostrar? Opa. O que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar esse i, ele vai pegar as chaves do meu objeto, nome e idade, que são as chaves. Não vai trazer os valores, tá? Vou te mostrar aqui. Ele busca o nome e busca a idade, meu i. Se eu quiser pegar os valores, como é que eu teria que fazer? Eu teria que botar usuário na posição de i. Então eu quero pegar o usuário, né, na posição, qual que está na posição nome? O Everton. Qual que é o valor da posição idade? O 37. Então aqui ele traz os valores. Ah, o Everton e o 37. Beleza. Aí você pode falar, poxa, mas eu quero pegar os dois, eu quero pegar só um. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui tem uma listinha, ó. Vou colocar o nome, né? Então não precisa colocar nome, o nome já está aqui. Então vou pegar minha chave o e vou botar aqui uma template string. Então, se eu colocar aqui o nome, né, que seria meu i, e aqui está o valor dele. Então, o que ele vai fazer primeiro aqui? Ó? Então, o nome é o Everton. E ele vai voltar aqui no loop de novo, vai pegar uma segunda chave, a idade, o idade, não fica legal o idade, né? Então, vou colocar as chaves. Não é as, é a, né? Português é difícil aqui. A chave nome é o Everton. Aí depois vai buscar a chave idade é 37. Como não tem mais é, objetos para iterar, ele para por aqui, tá? Então aqui ele vai mostrar para a gente na tela, ó, a chave nome é o Everton, a chave idade é 37. Então esse é o looping in, tá? Ele itera sobre chaves, ele é bem um pouco mais, ele tem mais funções, né? Porque o que mais você vai usar em projetos na vida real é usar JSON, né? Que são esse tipo de objeto aqui. Então, o in, ele é mais utilizado do que os outros for. Mas todos são úteis, vai depender muito do seu projeto, tá bom? Valeu!